É um momento de reflexão e de conclusões, busca de verdades, superação das incertezas. Quando essa pandemia do coronavírus começou aí a se manifestar no Brasil, para ficar limitado ao nosso país, sem perder as conexões com o cenário internacional, foi um susto, né? Todos nós ficamos meio que sofrendo uma espécie de uma agressão que a gente não sabia muito bem de onde que ela vinha, né? Qual é a sua dimensão. Ouvimos falar de um vírus na China, a província que tomou providências e que isolou, e a gente viu aqueles brasileiros que, né, como se fosse um filme, já foram resgatados da China e vieram para cá em isolamento, né? E a gente até pensava, né, isolou esse pessoal aí, o Brasil não vai ser atingido por essa pandemia, por esse vírus, né, o coronavírus. Mas a verdade veio aos poucos, paulatinamente, dentro de uma determinada escala, dentro de um determinado avanço gradativo, né? Eu lembro muito bem que eu estava em Brasília preparando para exercer algumas atividades lá por 2, 3 meses, talvez depois ir para o exterior. E naquele dia 9 de março, eu vi que a minha estadia ali não seria mais como planejado, né? E a partir do dia 13 de março, no Distrito Federal, foi decretado já medidas de isolamento. Cheguei a ir num restaurante em Brasília no sábado, um restaurante de uma casa de vinho, que servia um prato especial de fruto do mar, naquela pedra rosa, né, uma chama embaixo. Naquele dia já tinha somente 3 mesas naquele restaurante. E então, na semana seguinte, a partir do dia 13 e 14, as mensagens já eram claras de fique em casa, fique em casa. Naquela época, se ia na farmácia e procurava álcool em gel, não achava, não tinha. Máscara, nem pensava, era uma raridade. Mas a mensagem estava dada, que aquilo ali não ia ser simplesmente uma passagem rápida de uma epidemia, né? A Organização Mundial da Saúde já tinha decretado que era uma pandemia. Mas nós sempre a gente fica, é difícil assimilar esse processo, né? E ao longo desses meses todos fomos aprendendo a enxergar, a ter uma visão, uma ótica desse processo, né, que praticamente envolve toda a nossa vida diária e dificulta inclusive a nossa abstração para fazer uma avaliação, uma análise, né, um pouco mais do todo, enxergar a floresta. Nós estamos hoje mais focados na nossa árvore, o que nós somos. E uma coisa que cada dia mais nos alerta, né, sobre essa transformação, sobre a dimensão dessa transformação, são as mortes, né? Os amigos, o amigo do amigo, a mãe do amigo, o pai e o filho que morreram, e coisas dramáticas, né, que não ocorriam antes da pandemia, né? Então essa pandemia ela trouxe para nós, nos aproximou muito mais da morte como uma coisa meio que corriqueira, né? Uma coisa que
esperamos, todo dia uma pessoa nos vem falar, lembra de fulano, minha amiga, minha colega que trabalhou comigo, entendeu? Ou seja, a proximidade dessa dramática morte, pessoas que entram no hospital numa quarta-feira, numa segunda-feira já partiu. Então isso nos coloca numa proximidade com uma mudança de paradigma. Uma mudança de paradigma. E que nós agora, talvez mais lentamente, entendamos que nós estamos sim entrando numa nova era. Uma nova etapa da humanidade que afeta a todos nós, todas as pessoas no mundo inteiro. Alguns de uma forma mais aguda, mais agressiva, outros menos. Aí vemos a diferença de países com mais recursos, mais condições de encarar esse desafio, outros menos. E aí a morte não tem ideologia. Primeira lição aí é que a morte não tem ideologia. A morte não tem partido político. A morte não escolhe se a pessoa é rica ou é pobre. Embora, né, a gente deve registrar que as pessoas menos favorecidas na periferia das grandes cidades, que não têm condições que estão na pobreza ou na extrema pobreza, pessoas que perderam emprego e entram em depressão, etc. São os menos favorecidos, são os mais atingidos pela pandemia. Essa é uma verdade. Viemos aí autoridades, até mesmo aqui em Mato Grosso, deputados, próprio governador, pegaram a Covid e o que fizeram imediatamente foram para os hospitais de São Paulo, Albert Einstein e Hospital das Clínicas, né? E não foram se tratar nos hospitais locais. Mostra que a diferença de classe e os poderosos certamente estão protegidos. Né? O próprio presidente da República pegou o coronavírus e foi para o hospital do Exército, né? Bateria de exames, médicos, etc. Essa é a realidade. Né? Então, eu quero trazer essa essência do que nos afeta diretamente, que a gente não esperava. Não. Nós fomos pegos todos de surpresa. E nessa surpresa, ainda alguns, ou a grande maioria, ainda permanece. E esse, então, é um fator que vai nos diferenciar no entendimento dessa transformação. Uma coisa certa, muito certa, nesses 5, 6 meses que a gente vivenciou, cada vez vivencia com mais intensidade essa pandemia, é um marco de transformação, é uma certeza, é um marco de transformação. Não será mais nossa vida, nossas atividades, nosso cotidiano, não será mais como antes. Será o que alguns chamam do novo, né? O que será a sociedade, o que seremos nós como indivíduos nas nossas famílias, nas nossas comunidades, nas nossas cidades, e quais serão essas relações que irão prevalecer. Isso é a grande incógnita que tem no momento. Alguns acham que vai passar. Alguns já vou voltar aí nos bares, tomar minhas caipirinhas, minhas cervejas, encontrar os amigos. Né? Isso quase que um instinto de sobrevivência. Eu não quero enxergar que algo mudou tão radicalmente que vai me afetar. Né? Tanto é que hoje em dia o entendimento, a compreensão científica do ponto de vista das ciências médicas, da saúde, da epidemiologia, indicam que há incerteza muito grande em relação às nossas reações a esse vírus. Né?
espera-se agora uma vacina que vai então nos libertar desse... Mas a própria Organização Mundial da Saúde já disse que essa vacina virá, sim, talvez no ano que vem, mas não é certo que ela será eficaz. Que vai ter 60%, 70% de resultado eficiente, né, de resultado positivo na imunização de quem tomar essa vacina. Tá? Ou seja, de uma certa forma, mesmo que seja eficiente, que alcance, vamos supor, 80% de eficiência, uma vacina muito boa, né, segura, vai ter 20% de pessoas que vão se vacinar e não vão se imunizar. Né? E se fosse simplesmente uma influença da vida, tudo bem. Mas, pelo que tudo indica, todos os indicadores médicos que nós temos até agora, esse vírus é mortal, muito mais mortal do que uma influenza. Né? Muitos relatos de pessoas que passaram por isso e sobreviveram, dizendo que é como se estivesse afogando no seco. Então, ainda há muito a se conhecer sobre essa doença. E vai marcar, de acordo com as pessoas mais preparadas na área da saúde, que vão passar décadas para que a gente supere isso. Então, a primeira coisa é essa, a constatação maior que hoje eu, por exemplo, tenho o grau de maturidade que chegamos depois de tantos relatos, tantas experiências, tantas discussões científicas sobre isso, é que nós sim estamos numa mudança de paradigma na nossa vida. Não. Jamais a gente ia imaginar que ia num supermercado hoje no Brasil todas as pessoas de máscara, né? Como os japoneses já usavam lá, a gente já estranhava os japoneses tudo de máscara. A gente achava estranho, né? Mas você vê que essa cultura da proteção, da higiene, né? Da autopreservação, favoreceu lá o Japão a não ter um impacto tão grande. Embora tenha tido vítimas, tenha tido um grau razoável de contaminação. Então essa é a transição que nós estamos vivendo e que vamos ter que repensar esse novo andar da carruagem. Né? E a ciência tem um papel fundamental nisso. Né? A ciência tem o papel de reduzir um pouco essa margem de incerteza que está colocada para nós. Né? A ciência não é uma solução geral para todos os problemas que aparecem. Né? Que a ciência também tem as suas idiosincrasias, a ciência também está atrelada ao nosso sistema, né, sociopolítico e tal. Ela não faz coisas e nós somos, a ciência não erra, a ciência não comete equívocos, a ciência só acerta. Não, isso não é verdade. A ciência, ela utiliza as suas ferramentas metodológicas, etc., na busca de encontrar algumas verdades. Mas ela não encontrará todas as verdades, porque ela está exatamente sendo exercida por nós, homens, cheios das nossas incertezas, dos nossos defeitos. Né? E agora, uma coisa é certa, né? Hoje está muito claro de que nós não podemos esperar, né, aquela perspectiva que nós começamos no século XXI, é o grande século da paz, é o século onde a humanidade vai evoluir, vai crescer e vai chegar, se aproximar de um resultado do bem-estar geral, de uma felicidade maior, de uma distribuição de renda, de um equilíbrio maior entre as classes, vamos superar, o amor vai prevalecer. Não. E Edgar Morin já falava que a humanidade
se não tomasse atitudes e buscar né, caminhos de conhecer né, melhor as relações entre os países, entre os homens, de tentar superar as divergências, os ódios, de modo que a gente diminuísse o grau de incerteza que existia. Parce que nos vies sont condamnées à la vie chronométrée, elles sont condamnées à la vie monotone, et elles ont besoin de plus d'autonomie et de plus de communauté. Là aussi, Zygmunt Bauman disait cette idée importante, c'est-à-dire que l'individu, l'épanouissement individuel, a besoin d'une communauté pour s'épanouir. On ne peut pas s'épanouir de façon fermée, close, égocentrique et égoïste. Il faut ces deux choses qui semblent apparemment antagonistes, qui sont nécessaires. Nous avons besoin de plus. Monja, ele já dizia que todos esses desvios aqui desses duas décadas do século XXI indicavam que nós estávamos nos desviando, estávamos indo mais para, vamos supor assim, para o abismo, ou seja, um fim da humanidade, um declínio da humanidade, uma perda de valores, não, do que a nossa expectativa de fazer com que a humanidade se chegasse num patamar mais elevado de unidade, de harmonia entre os povos, né? Menos perseguição, menos guerras. Né? Mohan já colocava que esse grau de incerteza estava cada vez maior. Né? Agora, chegamos lá da pandemia, logo no início do século XXI. Coloca assim para nós, fora essas tendências já degradantes de guerra na Síria, e Israel com os povos, com a Palestina, e os Estados Unidos se degradando agora, né, mais recentemente com a China, e a Coreia do Norte com um míssil nuclear. Então, é uma série de incertezas, né, e que guerras localizadas, mostrando que a instabilidade estava predominando. Agora, como será esse mundo pós-coronavírus? Né? Como é que nós vamos encarar isso usando máscara, isolamento social, até quando nós não sabemos? Né? O Brasil está num patamar, num nível aí de contaminação muito alto ainda, perto de 1000 pessoas morrem por dia nesse país, que é muita coisa. E agora a gente começa a ver o vizinho, o parente, isso quando não é da nossa família. Não. E não adianta culpar A, B, C ou D. Não. É claro que dentro do nosso sistema político, dentro do nosso sistema, da nossa democracia e os poderes todos, dentro do Estado em que existe uma federação em que os poderes são exercidos pelo poder central de Brasília, pelo poder dos governadores, pelo poder dos prefeitos, né? E tudo isso tem que ser combinado e teria que ser exercido, né? Uma grande unidade nacional. O Brasil errou, né? O Brasil errou e gravemente. Né? Não conseguimos formular, né, e ter uma liderança, uma unidade nacional que fosse capaz de se colocar frente a esse problema e dar apresentar soluções mais articuladas. Parece que aqui o Brasil tem aquela história de tudo meio que no improviso. Né? Isso é terrível pelo menos foi terrível para essa pandemia. Né? Muita menos gente teria morrido se nós tivéssemos aqui um pacto. Né? Mas o que prevaleceu? A disputa ideológica, as vaidades, a corrupção. Né? O país se apequenou no momento que tinha que... Tá. O resultado é esse que está aí, que nós estamos vivendo.
nós estamos num beco sem saída, né? Quase que num beco sem saída. Até quando vai essa pandemia no Brasil? Já se fala que somente lá no final do ano é que teremos, depois do tal do imunidade de rebanho, que é uma desgraça esse negócio. Eu acho que muito bonito esse negócio, imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é porque o vírus não tem mais gente para contaminar. Já cresceu tanto, já contaminou tanto que as pessoas os que não tiveram assistência e têm uma fragilidade morreram. Os que conseguiram, os que tinham resistência e receberam algum certo grau de assistência, eles sobreviveram. E esse negócio de que sobreviveu 80%, 85% das pessoas. Mas isso aí é o normal num vírus, numa pandemia dessa. Claro que só vai morrer, a taxa de mortalidade é 3,5%. Não é nenhuma vitória você ter aí 90% de pessoas que não morreram, que se salvaram. É porque a pandemia é assim. Era para ser 99% se salvando, ou 95% se salvando. Mas não foi 90%, 10% morreu. E 10% é muita coisa. Né? Nós estamos chegando a 100 mil pessoas. Né? Eu sempre conto uma história para meus amigos aqui. Em 1974, quando eu saí de Cuiabá, formado em engenharia, para fazer o mestrado em engenharia nuclear lá no Rio de Janeiro, no Instituto Militar de Engenharia, Cuiabá tinha 100 mil habitantes, mais ou menos, aproximadamente. É como se eu tivesse voltado a Cuiabá e não tivesse mais encontrado ninguém aqui. Tivesse morrido todo mundo. É bom fazer essas comparações. Por quê? Nós temos dois fatores. O meu fator é humano, né? Número 100 mil pessoas. Na guerra do Vietnã já passamos disso há muito tempo, foram 58 mil soldados americanos que morreram numa guerra sangrenta. Aqui nós perdemos 100 mil pessoas em 5 meses. A guerra lá demorou 10 anos para morrer os 58 mil. Então essas comparações é importante para a gente saber essa dimensão e saber e aprender com isso, porque a nova fase que virá vai exigir de nós um novo comportamento. Eu sou otimista. Eu tenho trabalhado aqui junto com vários companheiros, vários amigos, academia, aí, intelectuais, pessoas de lideranças da indústria, do comércio, para promover, identificar caminhos dessa retomada. Né? Como será essa retomada? Mas é necessário ter o pé no chão. Né? Necessário identificar a verdade, onde que nós estamos pisando. Sem ilusão, sem a gente achar que vamos ter uma panaceia, que vai aparecer uma solução mágica, né? Que quando vier a vacina tudo estará resolvido, a vacina virá, então eu quero sobreviver até a vacina vir. Essa é mais ou menos a mentalidade da maioria das pessoas, principalmente nós que estamos na idade aí, que nos coloca na faixa de risco. A pessoa pensa, eu estou aqui, vou ficar isolado, né? Para ver se quando em janeiro, fevereiro vier a vacina, eu vou ser vacinado, eu vou me salvar. Mas não é isso. Essa não é a verdade. A verdade é que nós temos que nos cuidar hoje, né? E procurar já desde hoje construir o nosso novo. Né? Aonde que eu me coloco nesse novo? Né? Muitas empresas, muitos pequenos negócios, muitos empreendedores individuais, uma grande quantidade de pessoas perderam os seus rendimentos, né? Vão ficar ainda por muito tempo sem poder exercer a sua cidadania plena, né? Com a qualidade de vida que todos nós temos que construir.
ficou evidente, por exemplo, que no Brasil hoje nós temos 100 milhões de pessoas praticamente meio que excluídas da sociedade, que não era muito visível, né? A gente sempre via a periferia meio que distante, né? Eu sempre trabalhei nas favelas do Rio de Janeiro, com as crianças, com os jovens, conheço profundamente a realidade das comunidades periféricas, né? E hoje, para mim, não é nenhuma surpresa de ver que essas comunidades são as mais afetadas. Mas, por outro lado, também não me surpreende a capacidade de organização e de reação dessas comunidades, porque elas sabem que elas estão sozinhas, há muito tempo que elas estão sozinhas. Então, elas sabem reagir quase que imediatamente a uma ameaça, né? E eles têm feito isso, mas é necessário ajudar, porque isso tem um limite, né? A fome, a miséria, a falta de saneamento básico, os postos de saúde totalmente abandonados, né? Eu uma vez fui levar um amigo meu num posto de saúde, ali na favela de Manguinhos, ali. Meu Deus do céu, apavorado, ver como é que ele foi tratado lá dentro. Então, o que eu quero dizer? Eu não vim aqui para pregar, eu não sou pastor, não sou evangélico, não sou católico, não estou ligado a nenhuma religião, não estou ligado a nenhum partido político, né? O que eu quero trazer é essa visão de que a partir de agora nós estamos no momento de mudança de paradigma. Então é necessário que a gente tenha uma certa unidade. É a nossa união nesses passos futuros, nos comunicando, e agora quase que nós somos obrigados a nos comunicar eletronicamente, pelos webinars, pelos meetings, utilizando o Zoom, utilizando o YouTube, utilizando o Facebook e outras ferramentas, né? E que isso está ajudando. A gente está conseguindo falar um com o outro e marcar alguma coisa, discutir alguma coisa, e cada vez mais nós temos que nos organizar, né? Nos organizarmos para que atitudes inovadoras dentro dessa visão de que algo mudou e mudou profundamente, né? Não vai ser a vacina que vai fazer o milagre de agora o mundo de novo voltou ao normal. Aquele normal nosso não pode esquecer. E é bom que esqueçamos. E é bom que a gente tenha criatividade, que a gente tenha o engajamento, a responsabilidade de nós construirmos esse novo, né? Um novo, onde principalmente a solidariedade verdadeira, né? Vamos excluir o ódio, esse discurso de ódio que está aí atropelando o brasileiro. Eu vi aqui esse caso aqui em Mato Grosso, né? Da menina de 14 anos que foi assassinada, ou sei lá o que. Dizem que a amiga dela, que tem também 14 anos, disse que foi um disparo acidental, mas as perícias da polícia indicam que não foi, estão indicando. Não sou policial, não tenho, mas pelo que eu leio, no mínimo o pai dessa menina foi indiciado porque das 6 armas, acho que ele tinha, acho que somente 2 eram registradas oficialmente. Ou seja, a cultura da violência. Ah, vou ter arma aqui, porque se alguém brigar comigo no trânsito, eu vou poder, pá. Se eu for num bar, num restaurante, alguém mexer com minha mulher, eu vou, pá. Se algum bandido me assaltar ou me ameaçar, eu vou, pá. Como se nós fôssemos deuses da vida ou da morte. O resultado trágico está aí. Uma menina, uma vida promissora, né? E esses clubes de tiro, essas coisas, essas organizações que facilitam o treino do tiro, a pessoa acha que está empoderada, eu subo agora o poderoso, sei atirar, vou matar primeiro que aparecer na minha frente e me agredir. Não vou ser pego de surpresa.
que o povo vai ficar, já está total, são 100 milhões de pessoas desassistidas no Brasil. O governo está tendo dificuldade em conseguir recursos para atender essa tal da nova Bolsa aí da Renda Brasil, uma coisa assim, que vai substituir o Bolsa Família. Mas vai ser quanto? Vai ser R$300. O brasileiro, então, vai passar a viver de renda de 300, 100 milhões de brasileiros, metade da população brasileira vai passar a viver de renda mínima de R$300 por, sei lá, por mês. Isso vai construir um país, vai reconstruir uma nação. Vai ser esse o novo que eu estou aqui propondo, que a gente se engaje nele. Então, eu faço essa reflexão para que a gente minimize todas as incertezas que estão aí. A ciência é parte disso, o conhecimento técnico, científico, é um dos instrumentos para a gente encontrar essas saídas, que não será somente de governos, né? Tem que ser uma aliança real, não só de blá blá blá, entre governos, sociedade civil e povo, né? Temos que dar canal para que o povo participe desse processo. Não adianta intelectuais se reunirem e criar soluções mágicas, né? Juiz o governo, né? Essa elite empresarial brasileira também tem que baixar a bola. Alguns estão baixando a bola, né? Estão entendendo que é o momento de se unir, de unir o país, né? Os bancos agora, o Itaú, Santander e Bradesco resolveram criar um fundo para financiar projetos de sustentabilidade na Amazônia Legal. Pronto, um passo importante. Muitos passos serão necessários, né? E tem que existir, sim, uma discussão racional, uma integração de esforços, porque nenhum segmento será capaz de fazer essa transformação sozinho. Nem governos, nem indústria, nem comércio, nem agronegócio. Não pode ter essa ilusão, né? Essa ilusão não existe. E uma coisa importantíssima é a capacidade do Brasil se integrar ao mundo, né? O isolamento é um fator que impeditivo que o Brasil encontre esse novo. Temos que dialogar com todos, com a Europa, com a China, esse negócio de que chinês é comunista. Se a China resolver hoje fechar as portas para o Brasil, quem sai perdendo? Não. Eles têm a sua visão ideológica, lá um governo que é um governo comunista, etc. Mas eles têm uma economia que evoluiu para uma economia capitalista. Nós não podemos julgar povos, assim como nós não podemos julgar o povo cubano. O povo cubano é um povo irmão nosso latino-americano, fala espanhol próximo da nossa língua, né? Vieram aqui, independente do governo, se era Dilma, se era Lula, agora se é Bolsonaro, mas eles vieram aqui atender um chamado e foram para os rincões do Brasil, naquele programa lá de mass média, né? E se eles forem chamados, eles virão de novo. Eles já foram em vários outros países ajudar povos pobres que estavam passando dificuldade, né? Então, esses estigmas, né? Nessa briga com a Venezuela, um país aqui na nossa fronteira, né? Nós estamos recebendo imigrantes, são 600, 700 imigrantes que passam naquela fronteira lá de Pacaraima por dia. Por que não discutir, encontrar, colaborar para que se chegue numa solução pacífica lá nos conflitos que eles têm e eles se tornarem parceiros nossos? Várias coisas, a parte cultural, a parte energética, a parte de mineração e a parte de petróleo, uma série de áreas que nós somos complementares, mas não. Eu acho que no futuro agora nós temos que buscar a unidade,
de todo, independente da ideologia, em torno de objetivos de a gente construir o novo, que será, sim, está sendo severamente impactado por essa pandemia. E a gente volta àquela questão, a gente realiza isso, a gente percebe isso na medida que a gente vê as mortes se aproximando da gente. Quando a gente vê pessoas dizendo, não, eu estou com esperança de que venha a tal da vacina, porque eu vou ficar em casa até quando ela vier. Quando que nós temos que ter uma atitude diferente. Eu tenho que encontrar as pessoas, me proteger com a máscara, manter o isolamento social sempre que possível, mas eu vou interagir, seja pela via da internet, os meetings, os Zooms da vida, não. As conversas, buscar os contatos e construir alguma coisa. Cada um pode construir um pedacinho dessa pirâmide do bem, né? Isso é que eu estou propondo, estou defendendo, né? Que a gente faça essa tomada de consciência, de que nada mais será como antes. Não existe mais aquilo, eu vou agora, daqui a um ano, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 2 meses, eu vou poder de novo ir para a rua, encontrar meus amigos, irmãos, não sei o quê. Não é mais assim. Você pode fazer isso. O Brasil é um país onde as liberdades estão garantidas. E as autoridades estão abrindo cada vez mais para o comércio não essencial, estabelecendo plataformas, procedimentos, protocolos para serem seguidos, e esses protocolos, de alguma forma ou de outra, vão permanecer por muito tempo, né? Porque esse vírus não é uma gripezinha, não é ela é mortal. Os amigos dos amigos, os conhecidos, os desconhecidos, ou os 100 mil que morreram, são a prova absoluta dessa verdade, né? Então eu vou chamar os amigos para juntos a gente caminhar nesse sentido.